E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou com a camiseta do Terceirão para mostrar para vocês que eu estou com muita saudade, estou sentindo muita falta do nosso contato presencial e mal vejo a hora de voltarmos à sala de aula e eu poder olhar diretamente nos olhos de vocês, porque eu estou realmente com muita saudade. Esse Terceirão está fazendo muita falta para mim. Padrinho, amo vocês. Então vamos lá. Olha só, na última videoaula eu iniciei as aulas 11 e 12 da nossa apostila 2, expliquei o processo de autoduplicação do DNA ou replicação, né, a mesma coisa, e hoje nós iremos terminar essas aulas 11 e 12 e na próxima videoaula a gente já encerra a apostila 2 e já daremos início à apostila 3. Então a gente está dentro do prazo, dentro do cronograma e vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem tranquilos. Então olha só, pessoal, eu vou só relembrar alguns dados importantes, né? Na verdade, alguns conceitos importantes do processo de replicação do DNA. Então, bem rapidinho. Essa replicação do DNA, ela é do tipo semi-conservativa, porque ela vai manter um lado da fita antiga do DNA, que é a fita molde, e vai sintetizar uma fita nova. Então, lembrando que o DNA ele tem duas fitas, e aí na hora da duplicação formam-se dois DNAs, cada um com duas fitas, óbvio, mas uma fita é a fita antiga e a outra fita é a fita nova, tá certo? Por isso que ela é chamada de semi-conservativa. E para acontecer esse processo de replicação, que ocorre dentro do núcleo, são necessárias algumas enzimas. Na verdade, existem muitas enzimas, né, que fazem o processo, mas a gente vai focar em duas enzimas, que é a helicase e a DNA polimerase. Na verdade, antes do processo de replicação acontecer, o DNA ele tem que ser desenrolado. Ele é uma fita dupla em formato helicoidal, em dupla hélice, ela é enroladinha. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o desenrolamento desse DNA. E quem desenrola é uma enzima chamada topoisomerase. Mas não se importem com essa enzima, a topoisomerase. Se importem com a helicase, que é a enzima que vai romper as ligações entre os nucleotídeos, entre as bases nitrogenadas das duas fitas, perdão. Então é como se estivesse assim, ó. Na verdade o DNA estava lá todo enrolado, aí a topoisomerase foi lá e desenrolou, e aí depois vem a helicase e rompe, separa as duas fitas. Depois que ocorre essa separação pela enzima helicase, a enzima DNA polimerase vai inserir nucleotídeos novos. E onde esses nucleotídeos estavam? Lá no próprio núcleo, nucleotídeos que já estavam lá. A DNA polimerase ela não faz nucleotídeos, ela simplesmente pega esses nucleotídeos que já estão lá e insere nos dois lados da fita de DNA. Beleza. Aí ligou os DNAs, na verdade, pessoal, aí vem outra enzima, tem uma enzima chamada DNA primase, que atua em um dos dois lados da fita, tem uma outra enzima chamada DNA ligase, que promove como se fosse uma cola, ela promove a adesão propriamente dita dos novos nucleotídeos, mas não se importem, o importante é a helicase, que rompe as ligações entre as bases nitrogenadas, e a DNA polimerase, que vai promover a inserção dos novos nucleotídeos. Terminou o processo, nós temos agora uma fita antiga, o DNA é fita dupla, né? Então uma fita, um lado da fita é antiga, o outro lado é nova. Do outro lado a mesma coisa, uma fita antiga e uma fita nova. Dois DNAs exatamente iguais. Então, igual nessa imagem que a gente tem aí na página 405. E esse processo acontece dentro do núcleo e acontece com a fita inteira do DNA. Bom, aí a gente passa para o próximo metabolismo de ácido nucleico, que é a transcrição.
A transcrição é quando o DNA faz um RNA. E essa transcrição ela também ocorre dentro do núcleo, tá certo? E o objetivo é fazer o RNA. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou seguir os tópicos aí da apostila. Então lá na página 405 tem o tópico 7, transcrição. RNA é sintetizado a partir do DNA. Então o DNA ele serve como um molde para o RNA ser feito. Lembrando que o RNA é uma fita simples, e no RNA a gente tem adenina, guanina, citosina e uracila, não tem timina. E o açúcar do RNA, a pentose dele é uma ribose, tá certo? Aí vem lá o tópico número 8. Somente uma fita de DNA, fita guia ou fita molde é utilizada na formação do RNA. O que isso quer dizer? O DNA é fita dupla. Esse DNA ele vai servir de molde. Então, mais uma vez, as duas fitas de DNA elas vão ser separadas. Então, a helicase ela vai lá e separa essas duas fitas. Só que, na verdade, não é helicase, é RNA polimerase. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Só que agora é o seguinte, só uma das fitas, ou essa aqui que é a fita esquerda, ou essa que é a fita direita, na minha perspectiva, é que será o molde, uma ou outra. Mas não importa, porque as duas são iguais, então se for essa ou se for essa, vai dar na mesma. Então só uma das fitas que vai servir de molde. Então vamos imaginar que é essa fita aqui, é esse lado do DNA que serve de molde. Bom, aí vem lá o tópico número 9. O processo é catalisado pela enzima RNA polimerase. Então agora, a RNA polimerase é que vai fazer tudo. Na verdade, não é só ela não. Existem outras enzimas, mas a principal é a RNA polimerase. Então a RNA polimerase, ela vai lá e vai promover todo o processo de transcrição. E aí imagina o seguinte, pessoal. Imagina, eu vou riscar aqui o meu dedo. Vocês estão vendo que está todo riscado, né? Imagina que, então, esse aqui é um lado da fita do DNA, aqui tem outro lado, é esse lado aqui que vai ser molde. Então, cada risquinho desse aqui é um nucleotídeo, tá certo? Então, aqui eu tenho uma base nitrogenada, um grupo fosfato e um açúcar. Maravilha. Só que, diferente da replicação ou autoduplicação, a transcrição não ocorre na fita inteira. Estou pegando outra caneta aqui. Porque o que acontece? Na hora que o DNA vai se autoduplicar, ele se autoduplica de forma inteira. A fita inteira do DNA. Se tiver 30 mil nucleotídeos, 30 mil nucleotídeos serão copiados. Agora, é só um trecho do DNA que vai ser transcrito em RNA. Porque imagina o seguinte, eu não quero RNA, em último caso, é para fazer proteína. Eu não preciso de todas as proteínas do meu corpo naquele momento. Por exemplo, as células do fígado, elas não precisam fazer todas as proteínas. As células hepáticas, as células do fígado, precisam fazer, por exemplo, a insulina, que é uma proteína específica. Então, é só um trecho do DNA que vai ser transcrito em RNA. E esse trecho, ele recebe uns marcadores moleculares. Então, imagina o seguinte, aqui tem um marcador para proteína e aqui tem outro marcador para proteína. Então, é somente esse trecho aqui que vai ser transcrito. O resto não é transcrito, tá certo? Beleza. Aí vem o tópico 10. A RNA polimerase reconhece as regiões promotoras localizadas antes do gene. Então, imagina, essas regiões promotoras é onde tem esses marcadores. Então, é aqui, olha, que vai acontecer o processo de transcrição. Depois o tópico número 11. As regiões promotoras podem ser ativas ou inativas, ligando ou desligando o gene. Então, essa região aqui está ativa, então é essa região que vai ser transcrita. Se ela tivesse inativa, não seria transcrito. Número 12. 3 tipos principais de RNA, ribossômico, mensageiro e transportador. Olha só, pessoal, antes de falar sobre esses 3 RNAs, preste atenção. Como que vai acontecer o processo? Vou terminar de explicar aqui. Essa região aqui, entre os marcadores, entre essas duas bolinhas, é que vai ser transcrito. É essa região do DNA que vai ser transcrita em RNA.
Então, o que vai acontecer? A RNA polimerase, que já rompeu a ligação do DNA entre as duas fitas, ela vai começar a inserir nucleotídeos livres aqui. Então, por exemplo, imagina que aqui tem uma timina, Essa região aqui, olha, é do DNA. A RNA polimerase, ela vai lá e liga o nucleotídeo de adenina. Esse nucleotídeo aqui é de citosina. Aí a RNA polimerase vai lá e liga uma guanina. Então ela vai formando pares de bases. Só que tem um detalhe: onde tem adenina, ela não vai inserir uma timina, porque a RNA não tem timina, vai inserir uma uracila. Só que o que está acontecendo não é uma ligação entre o RNA e o DNA. Eles não vão ficar colados. Por exemplo, olha aqui nessa imagem, o que está acontecendo? Ó, essa imagem está na página 406. Olha só, a fita de DNA foi aberta, então aqui eu tenho um lado da fita e outro lado da fita. Ó, primeiro, segundo lado da fita. Esse lado aqui, que é o lado que está servindo de molde. A RNA polimerase, ela vai lá e traz nucleotídeos livres que estão no núcleo para formar o RNA. E esses nucleotídeos, eles são transportados de acordo com o nucleotídeo do DNA. Então, por exemplo, se aqui o nucleotídeo é uma citosina, o nucleotídeo que vai vir para cá é uma guanina. Se aqui é uma guanina, aqui vai ser uma citosina. Se aqui no DNA é uma timina, aqui vai ser uma adenina. E se aqui for uma adenina, não vai ser timina, vai ser uracila. Então, essa fita aqui, olha, ela está sendo construída a partir do DNA. Mas ela não está ligada no DNA. Ela está sendo construída a partir do molde do DNA. O DNA está servindo de modelo, mas o RNA que está sendo feito aqui não está ligado propriamente dito ao DNA. Beleza. Então, olha só. Onde tiver citosina no DNA, vai se formar uma guanina no RNA. Onde tiver uma citosina, vai ser uma guanina no RNA. Onde tiver uma timina no DNA, vai ser uma adenina no RNA. E onde tiver uma adenina no DNA, vai ser uma uracila no RNA. A única diferença é essa. Então, lá no molde do DNA, onde tiver uma adenina, no RNA não vai ser timina, vai ser uracila, tá certo? Beleza. Aí o RNA, ele foi feito. O que vai acontecer agora? Ele vai sair lá do núcleo, essa fita de RNA que foi construída, e ela vai para o citoplasma. E o que vai acontecer com a fita de DNA que foi separada? Vai se ligar novamente. Aí vem uma enzima chamada DNA ligase e liga as duas fitas. Tá certo? Beleza. O RNA foi construído. Construído através da transcrição. E o processo foi intermediado pela enzima RNA polimerase. Esse processo ocorreu no núcleo. Depois que ele ocorre, esse RNA vai migrar para o citoplasma, tá certo? Bom, só que eu posso ter 3 tipos de RNAs. Eu posso ter o RNA mensageiro, eu posso ter o RNA transportador e o RNA ribossômico. Aqui na apostila tem uma imagem dos 3. Ó, RNA mensageiro, RNA transportador, e ele tem esse formato aqui mesmo, parece uma cruz, e o RNA ribossômico. RNA ribossômico, pessoal, é a mesma coisa que ribossomo. Ribossomo e RNA ribossômico é uma coisa só. Só que lá na citologia, quando a gente falava do ribossomo, né, que a função dele é produzir proteínas, a gente não explicava. Eu não expliquei para vocês, eu não adiantei, pelo menos eu acho, que eu não adiantei que era um RNA ribossômico, porque vocês não iam entender, a gente não estava estudando RNA ainda. Agora sim, a gente pode dizer a verdade. Coelhinho da Páscoa não existe.
Mas existem outras verdades que precisam ser ditas. A outra verdade é que o RNA ribossômico é a mesma coisa que ribossomo, é uma coisa só, tá certo? Bom, só que esses 3 RNAs, mensageiro, transportador e o ribossômico, eles têm características diferentes, pesos moleculares diferentes. O RNA ribossômico é o mais pesado, o RNA transportador é o mais leve e o RNA mensageiro é o intermediário. É o que fica entre peso molecular entre o ribossômico, que é o mais pesado, e o transportador, que é o mais leve. Bom, o ribossômico, ele que vai fazer a proteína, ele é a fábrica de proteína. O transportador transporta aminoácidos na hora de fazer a proteína. E o mensageiro é o que traz a informação de quais aminoácidos, quais bases nitrogenadas são necessárias para fazer uma proteína. Só que esse processo vai ficar mais claro quando eu explicar a próxima aula, o processo de tradução. Então, por enquanto, não vamos preocupar muito com a diferença entre os 3. Saibam que existem esses 3, eles têm pesos moleculares diferentes, mas a função vai ficar mais clara na próxima videoaula. Beleza. Aí vem, pessoal, a aula 13, ou o tópico 3, lá na página 406. Nos procariontes, a transcrição do RNA mensageiro é direta, sem processamento. O que isso quer dizer, pessoal? Na hora que o RNA mensageiro é feito lá no núcleo, na hora que o RNA mensageiro é feito, é produzido através da transcrição lá nos organismos procariontes, nas bactérias e arqueobactérias, esse RNA já está pronto, já está feito, não tem mais nada a ser feito com ele, ele já está pronto para ser usado. Agora, nos eucariontes, esse RNA mensageiro, assim que ele é feito no processo de transcrição, ele passa por um processamento. Esse processamento é chamado de splicing. E o que é esse splicing? Então, olha só, eu vou usar a imagem que vai ficar mais fácil. É super simples de vocês entenderem, mas com a imagem fica mais simples ainda. O RNA mensageiro, ele acabou de ser feito. Então, olha só, o processo de transcrição terminou agora, e aí eu tenho esse RNA mensageiro com essas regiões aqui. Essas regiões, que estão marcadas de vermelho e azul, elas recebem nomes diferentes. A região que está em azul, elas são chamadas de exons. E as regiões que estão em vermelho, elas são chamadas de introns. O que isso quer dizer? As regiões denominadas exons são as regiões, como que eu posso dizer, ativas do RNA. São as regiões com mensagens válidas para que uma proteína seja feita. Esse termo exon vem de expressed region, região expressora lá do RNA. E os introns são trechos do RNA mensageiro que são inativos, que não são usados para fazer uma proteína. Então, os exons são regiões ativas. Eu estou procurando aqui ver se tem outro termo para ficar mais fácil para vocês, mas não tem. O termo que melhor explica isso é esse. Então, os exons são regiões ativas do RNA, regiões que são verdadeiras, vamos assim dizer, elas são usadas para fazer uma proteína. E os introns são regiões falsas, regiões inativas, que não são usadas para fazer uma proteína. Então, quando um RNA mensageiro é feito lá no processo de transcrição, nos eucariontes, esse RNA mensageiro tem que passar por um processamento. O processamento é a retirada dos introns e a manutenção dos exons. Ou seja, retirar aquilo que não está ativo, que está inativo, que são os introns, que não servem para nada, e deixar os exons, as regiões que vão ser utilizadas para fazer uma proteína.
Então, isso que é o processamento. Depois que o RNA mensageiro é feito, esse processamento vai ocorrer para depois ele ser utilizado para fazer uma proteína, tá certo? Pessoal, olha só. Aí depois nós temos aqui, no tópico 15, o processamento pode ocorrer um processamento alternativo, ou seja, diferentes RNAs mensageiros a partir do mesmo gene. O que isso quer dizer? Na hora que os exons eles são mantidos, eu posso, na hora de fazer o RNA mensageiro, deixar diferentes exons. Se eu deixo diferentes exons, diferentes RNAs serão feitos a partir de um mesmo processamento e diferentes proteínas vão ser feitas. Por exemplo, olha aqui, o DNA ele tem o exon 1, exon 2, exon 3, exon 4 e exon 5. Beleza, aí foi feito um RNA. Na hora que esse RNA mensageiro ele foi processado, pessoal, o vídeo vai pausar daqui a pouco, então eu vou correr, tá certo? Vou acelerar. Na hora que o exon ele for, que o RNA ele for ser processado, olha só o que aconteceu. Esse RNA mensageiro 1 manteve todos os exons 1, 2, 3, 4 e 5. Só que o outro RNA manteve só 1, 2, 4 e 5, retirou o exon 3. E o outro RNA manteve 1, 2, 3 e o 5, retirou o exon 4. Ou seja, a partir de um mesmo processo, de um mesmo DNA, de um mesmo